Vamos lá. A pergunta que muita gente se faz é: quanto é que pinga na conta de verdade todo mês se a pessoa tiver 100 cotas de um dos fundos imobiliários mais conhecidos do Brasil? Bom, nessa análise de hoje a gente vai direto ao ponto. Vamos calcular o rendimento do MXRF11, entender por que ele é tão popular e qual o papel dele numa estratégia para gerar renda passiva. E a resposta, curta e grossa, com base nos últimos pagamentos, é essa aí: 10 centavos por cota. O fundo tem mantido essa distribuição de forma bem consistente, o que dá pra gente uma base legal para fazer as contas. Então, a matemática aqui é bem simples, né? Se a gente tem 100 cotas e cada uma paga 10 centavos, o resultado é R$ 10 por mês. E esse valor é líquido, cai direto na conta, sem rodeios. É o que seria recebido hoje com essa quantidade de cotas. Ok. Com a resposta principal já na mesa, vem aquela outra pergunta que é quase inevitável. O que faz do MXRF11 esse fenômeno todo, com mais de 1 milhão de investidores? Vamos dar uma olhada nos motivos por trás dessa popularidade toda. Basicamente, são 4 fatores principais. Primeiro, ele é o campeão absoluto em número de cotistas. Segundo, ele é um fundo base 10, ou seja, o preço da cota é super acessível, o que permite que qualquer pessoa comece a investir com pouca grana. Fora isso, a liquidez dele é altíssima, é muito fácil comprar e vender. E por último, ele já tem mais de uma década de estrada na bolsa, o que passa uma certa segurança, uma solidez. Mas para entender de verdade a renda que ele gera, a gente precisa olhar o que tem debaixo do capô, sabe? Olhar o motor do fundo, qual a estratégia de investimento e, afinal, de onde sai esse dinheiro dos dividendos. Então, o MXRF11 é o que o mercado chama de fundo de papel. É diferente dos fundos de tijolo, que são donos de imóveis de verdade, tipo shoppings e galpões, e ganham com aluguel. Os fundos de papel, como o nome sugere, investem em títulos de dívida imobiliária. O principal deles são certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. A renda, portanto, vem dos juros que esses títulos pagam. E olha só a carteira dele. A gente vê que a esmagadora maioria, 76%, está alocada justamente em CRIs. Eles são o coração da estratégia de renda do fundo. E aqui tem um ponto bem estratégico. A maior parte desses CRIs está atrelada ao IPCA, o nosso principal índice de inflação. Isso significa que no cenário de inflação mais alta, a receita do fundo tende a crescer junto, o que ajuda a proteger o poder de compra dos dividendos. E agora, vamos ver como isso funciona no longo prazo. Agora que a gente já entendeu como o fundo funciona, vamos falar daquele potencial de longo prazo. Como é que um pequeno investimento inicial pode se transformar numa fonte de renda passiva de verdade, usando o famoso efeito bola de neve. E é aqui que a mágica acontece. Atingir 100 cotas é um marco, porque com os R$ 10 de dividendos já dá para comprar uma nova cota, sem tirar mais dinheiro do bolso, considerando o preço atual. É a partir daí que o investimento começa a se retroalimentar, sabe? Gerando aquele crescimento exponencial no longo prazo. E essa tabela dá uma visão bem clara de como a renda mensal pode crescer. Com 10 cotinhas é mais ou menos R$ 1. Com 500 cotas, já sobe para R$ 50. E com 1.000 cotas, aí o recebimento já seria de uns R$ 100 por mês. Um valor que já permite comprar 10 novas cotas sem precisar fazer um novo aporte. A bola de neve começa a girar mais rápido. E como essa citação destaca muito bem, o segredo é a disciplina. Aportar e reinvestir sempre, mesmo que sejam valores pequenos. É isso que constrói patrimônio e renda com o passar dos anos. O tempo aqui é o maior aliado do investidor. Mas claro, né? Vamos manter os pés no chão. Investir em fundos imobiliários, como qualquer investimento, tem seus riscos. É fundamental conhecer quais são para tomar decisões conscientes e não criar falsas expectativas. Com esse fundo, a gente precisa ficar de olho em 4 riscos principais. Primeiro, o risco de crédito, que é a chance de alguém dar calote nos CRIs. Depois, a sensibilidade aos juros. Mudanças na Selic afetam a atratividade do fundo. Tem também o potencial mais limitado de valorização da cota, que é uma característica de fundos de papel. E claro, lembrar sempre que os dividendos podem variar, não são uma garantia. Então, juntando todas essas peças, qual é a conclusão? Como é que o MXRF11 se encaixa numa carteira de investimentos bem montada, pensando no longo prazo? Olha, o MXRF11 não é um ativo para buscar uma valorização absurda, uma porrada. O propósito dele é outro: gerar um fluxo de caixa mensal com uma boa previsibilidade e consistência. Ele funciona muito bem como um pilar para quem quer construir uma fonte de renda passiva. E além de todo o cálculo que a gente fez, tem uma vantagem enorme que não pode ser esquecida. Para pessoas físicas, os dividendos recebidos são isentos de imposto de renda. Isso faz com que ele seja, muitas vezes, bem mais interessante do que várias opções de renda fixa que tem a mordida do leão, né?
E para quem quer se aprofundar e encontrar outras oportunidades, fica o convite. Tem um link na descrição com um grupo de cupons e ofertas exclusivas. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Numa estratégia de investimentos de longo prazo, qual seria o equilíbrio ideal entre um ativo que gera renda todo mês, como o MXRF11, e outros que são mais focados no crescimento do valor principal? Pensar nisso é a chave para construir um futuro financeiro mais sólido.